Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre treino para você conquistar qualquer físico que você quiser, seja você que quer ficar mais forte ou você que quer construir mais massa muscular. Antes de começar a falar sobre o treino, você precisa entender que os esforços não são necessariamente proporcionais aos resultados. Como assim? Não é porque você colocou o dobro de esforço que você vai ter o dobro de resultados. Isso porque a maior parte dos resultados vem das coisas mais básicas, como o simples fato de você ir para academia de forma consistente. É bem possível que você já tenha ouvido falar da regra do 80-20, que diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Isso também se aplica à academia e os treinos. Então, dependendo do esforço a mais que você está tentando colocar no seu treino, às vezes acaba não compensando o pouco resultado a mais que você vai ter. Lógico que vai depender dos seus objetivos e até onde você quer chegar. Se você pretende ser um atleta profissional, muito provavelmente você vai querer tudo do jeito mais eficiente possível. A primeira e mais importante coisa que você não pode errar no seu treino é que você tem que ter um treino sustentável. Isso quer dizer que seu treino não vai te causar nenhum tipo de lesão ou nenhum tipo de dor que vai te impedir de treinar, que não vai ser um treino chato, provavelmente vai ser um treino divertido que você tem vontade de fazer e que você vai conseguir treinar de forma consistente sem faltar, porque a consistência é um dos pontos mais fundamentais do seu treino. Então, se o seu treino é sustentável, você consegue treinar de forma consistente. Uma parte extremamente importante do seu treino é que, por mais que existam exercícios mais eficientes para construir massa muscular ou te deixar mais forte, é importante que você faça exercícios que você goste de fazer. Ele precisa ser divertido, ele precisa te instigar a querer treinar. Não adianta você pegar e fazer vários exercícios que você odeia, porque isso vai te dificultar para ir para academia e treinar. Para você garantir que não vai ter nenhum tipo de lesão, eu recomendo muito que você procure saber fazer o exercício da forma correta. Isso vai garantir que você vai ter o estímulo que você quer do exercício e você não vai estar fazendo da forma errada, que vai acabar te machucando ou causando algum tipo de dor. Da parte de treinar de forma consistente, eu recomendo que você não fique alterando seu treino, independente se você está fazendo uma dieta para perder peso, se você está fazendo uma dieta para ganhar peso, ganhar força, você sempre vai fazer o mesmo treino, porque você vai ter um parâmetro para poder comparar a sua evolução. Isso é extremamente importante para você garantir que você está evoluindo. Via de regra, você quer sempre estar tentando melhorar o número de repetições ou a carga. No caso de uma dieta de cutting, é comum que o seu desempenho ande um pouco de lado ou até mesmo caia um pouco, mas quanto mais você conseguir preservar o seu desempenho no treino, melhor. Isso significa que você vai estar preservando ou até mesmo construindo massa muscular. O segundo ponto mais importante é a sua divisão de treino. Você precisa escolher uma divisão de treino que você goste de fazer e que ao mesmo tempo vai garantir que você vai ter o resultado que você quer. Existem diversas divisões de treinos que são bem conhecidas e elas são conhecidas justamente pelo fato de que elas funcionam. Para você que quer construir massa muscular, o mais ideal é você treinar 2 vezes na semana cada grupo muscular. Então, as principais divisões de treinos que a gente tem é o treino ABC, o treino ABCD, treino full body, push-pull legs. Esses são os principais e mais conhecidos que tem por aí, que você pode seguir, que vão garantir um resultado legal. Dependendo da intensidade que você treina um determinado grupo muscular, você não consegue treinar ele em vários dias seguidos. Então, por exemplo, se você for muito pesado, fizer uma série muito pesada de peito, no dia seguinte você não vai conseguir treinar peito de novo. Você precisa dar um tempo para o seu corpo se recuperar e você continuar treinando. Por esse motivo, a gente faz uma divisão de treino, que a gente treina peito, por exemplo, na segunda-feira, dá uns 2 ou 3 dias e treina peito de novo. Se você treinar com uma intensidade mais baixa, você até poderia treinar todos os dias, só que você não pode ir com tudo fazendo um supino, por exemplo, pesadão, porque no dia seguinte você não vai conseguir treinar de novo. Então a sua divisão de treino vai ser um balanço entre intensidade de treino e divisão de quantas vezes você treina por semana. Se você preferir, você pode treinar uma vez na semana cada grupo muscular, só que tendo em mente que você não vai ter os melhores resultados possíveis e que, como você vai estar treinando cada grupo muscular com um espaço de 7 dias, você precisa treinar ele de forma mais intensa, porque você vai ter muito tempo para descansar e se recuperar para o próximo treino. Já enganchando, o próximo ponto é a intensidade de treino. Se você for intenso demais nos seus treinos, você pode acabar não tendo resultado por conta de overtraining ou pode acabar causando lesões. Se você for intenso de menos também, você não vai ter estímulo suficiente para ter resultado. Para você treinar com a intensidade ideal, eu recomendo que você faça os exercícios sempre próximo da falha. Você não precisa falhar em todos os exercícios. Você precisa chegar próximo da falha. Então, ali, de 2 a 3 repetições próximas da falha é o recomendado. Lógico, se você estiver treinando menos vezes por semana, então ali, se você estiver fazendo cada grupo muscular uma vez na semana, eu recomendo que você chegue muito mais próximo da falha do que se você treina um full body, por exemplo, que você treina muito mais vezes durante a semana. Para você conseguir treinar de 2 a 3 repetições próximos da falha, eu recomendo que você chegue até a falha. Então, para isso, eu recomendo que você faça a última série do último exercício daquele grupo muscular até a falha. Isso não vai ser intenso demais, porque você não fez todos os exercícios até a falha, e você vai ter uma noção de quantas repetições próximas da falha você está fazendo, porque você chegou até lá. Você tem uma ideia do que é a falha. Eu recomendo que você não chegue até a falha em exercícios livres, como supino e agachamento,
a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo e você tenha alguém para te ajudar. Normalmente, esses exercícios a gente tende a colocar muito mais peso e fazer a execução errada acaba tendo um risco muito alto de causar algum tipo de lesão, o que acaba não compensando chegar até a falha. Eu recomendo você deixar para falhar em exercícios isolados, como rosca alternada, elevação lateral, ou então em exercícios máquinas, que tem um risco muito mais baixo de causar algum tipo de lesão. O próximo ponto mais importante do seu treino é a progressão de carga. De nada adianta você ter a divisão de treino perfeita, de treinar de forma intensa, da forma correta, e você não fazer a progressão de carga. Você não vai gerar estímulo suficiente para gerar hipertrofia. Isso gera dúvida, como que eu faço uma progressão de carga? Existem diversas formas diferentes de fazer a progressão de carga, mas eu recomendo muito que, independente da forma que você for fazer, que você anote os pesos e os números de repetições dos exercícios que você está fazendo. Isso porque na próxima semana que você for treinar aquele exercício, você vai saber qual foi a carga e o número de repetições que você fez e você vai poder conseguir aumentar, seja o peso ou o número de repetições. Eu, particularmente, gosto de determinar um limite. Então, por exemplo, eu vou fazer um exercício de 10 a 12 repetições. Na primeira série eu faço 12 repetições, na segunda série eu faço 10 e na próxima eu faço 8. Então eu sei que a minha última série saiu do meu limite de 10 a 12. Então a última série eu teria que diminuir um pouco o peso. Aí eu vou garantir que todas as séries que eu tô fazendo tá no meu limite de 10 a 12 repetições. Vamos supor que foi do contrário. A primeira série eu fiz 14 repetições, a segunda eu fiz 12 e a terceira eu fiz 10. Muito provavelmente eu conseguiria aumentar o peso na próxima semana. E eu iria treinando, tentando fazer mais repetições todos os treinos. E aí quando eu passasse do meu limite de repetições que eu determinei para aquele determinado exercício, eu vou aumentar a carga. Isso vai garantir estímulo suficiente para gerar hipertrofia e que eu vou ter resultado no treino, tanto em questão de força quanto hipertrofia. É bom ter em mente que os exercícios compostos são muito mais fáceis de progredir do que os exercícios isolados. É muito mais fácil você botar carga ou número de repetições a mais num supino, por exemplo, do que numa elevação lateral, que leva muito mais tempo. É muito provável que você fique mais de uma semana fazendo o mesmo número de repetições com a mesma carga na elevação lateral do que no supino. Mas o importante é que você esteja sempre fazendo mais do que na semana anterior, ou pelo menos igual. Isso vai garantir que vai ter estímulo suficiente para você gerar hipertrofia. Próximo ponto é o volume de treino. O volume de treino tem a ver com a carga que você está usando, o número de repetições e o número de séries que você faz por semana. O mais ideal para você gerar hipertrofia é você usar a referência de grupos musculares maiores, ter de 10 a 20 séries por semana. Os grupos musculares menores, como bíceps e tríceps, você pode ter uma medida ali entre 4 a 8 séries por semana. Já as repetições varia muito. Você consegue ter o estímulo necessário para gerar hipertrofia fazendo 2 a 3 repetições ou fazendo 30 repetições. O detalhe é que repetições muito baixas exigem cargas muito altas e acaba gerando um risco para lesão muito maior. Além da recuperação das articulações serem um pouco mais lentas. Já repetições muito mais altas acaba sendo um pouco menos prático pelo número de repetições levar muito mais tempo e de você poder acabar falhando por conta do cardiovascular e não do músculo em si que você está treinando. Então a maior parte das repetições, eu diria que o ideal seria de ser de 6 a 12 repetições, mas também é interessante incluir alguns exercícios com repetições mais baixas e alguns exercícios com repetições mais altas. Sendo mais recomendado os exercícios compostos para repetições mais baixas e exercícios mais isolados para repetições mais altas. Se você é mais iniciante, você consegue ter bastante resultado com menos volume de treino. Então, aproximadamente 10 séries para cada grupo muscular seria suficiente. Se você é mais avançado, eu recomendo você explorar um pouco mais esse limite aí de 20, talvez ultrapassar um pouco mais e ver se você tem mais resultado, mas o mais eficiente acaba sendo de 10 a 20 séries por semana. Já grupos musculares menores, como bíceps, tríceps, a gente consegue fazer menos séries, de 4 a 8 repetições, já que eles também são atingidos quando a gente treina peito, costas, por exemplo. O próximo ponto mais importante do seu treino é a seleção dos exercícios. A maior parte dos exercícios que você vai estar fazendo tem que ser de exercícios compostos, como supino, agachamento, barra fixa, e uma parte muito menor do seu treino tem que ser exercícios isolados, como rosca alternada, elevação lateral. Agora, para você selecionar exatamente qual exercício você vai fazer, eu diria que tem uma regra que eu sigo para você selecionar os melhores exercícios para cada grupo muscular. Eu diria que o primeiro ponto para você levar em consideração é a tensão na parte longa do exercício. Isso significa que quando você estiver executando ele, na parte mais alongada do exercício, ele ainda vai ter tensão. Então, é muito melhor você fazer uma elevação lateral quando você está inclinado no banco, que você tem tensão no ombro, mesmo quando você está com o peso lá embaixo, do que fazer uma elevação lateral em pé,
já que você não vai ter tensão na parte longa do exercício. A próxima regra seria que o exercício precisa ser fácil de aumentar a carga. Então, por exemplo, uma flexão é muito mais difícil de você colocar carga, porque uma hora você vai conseguir fazer muitas repetições, mais de 30 repetições. Então é muito mais difícil de você colocar carga nesse exercício do que, por exemplo, num supino, que é simplesmente colocar mais peso na barra. Próximo ponto para você selecionar o melhor exercício seria amplitude de movimento. Optar por exercício que tem amplitude de movimento mais completa é melhor do que exercícios que fazem amplitude mais curta. Isso porque você vai ter um estímulo em toda a região do músculo que vai ter o movimento completo. Próximo ponto para você selecionar o exercício seria você escolher exercícios que você sente o movimento. Você sente que ele é bom de executar, que ele é gostoso de executar. Isso vai ser muito peculiar para cada pessoa. Tem gente que sente mais o quadríceps quando está treinando no leg press ou na extensora, por exemplo. Então você deveria optar pelo exercício que é melhor para você, que você se sente melhor fazendo. Agora, sendo mais específico, se você vai selecionar exercícios para costas, por exemplo, eu diria que você tem que escolher pelo menos um exercício horizontal, com a remada horizontal, e um exercício com a remada vertical. Um exemplo de remada horizontal seria remada baixa, e um exemplo de remada vertical seria puxada alta. Para peito, eu recomendo que você tenha um foco mais em superior de peito do que inferior de peito. Normalmente a maioria das pessoas tem uma defasagem em superior e não em inferior. Se você for escolher um exercício de supino, eu recomendo você escolher um exercício com halter e não com a barra, porque além de ser um pouco mais seguro para o seu ombro, ele tem uma amplitude de movimento maior. Lógico, isso vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo é ganho de força, muito provavelmente você vai querer fazer o supino com a barra. Com relação aos ombros, eu recomendo que você tenha um foco muito maior em lateral de ombro, fazer elevações laterais, por exemplo, do que na parte frontal do ombro, porque exercícios como supino vão atingir muito a parte frontal do seu ombro. Próximo ponto que é extremamente importante para o seu treino é a semana de deload. Toda vez que a gente treina, a gente acaba causando microlesões nas fibras musculares, sobrecarregando os tendões e as articulações. E é por esse motivo que a gente precisa esperar para poder treinar de novo. A gente precisa dar um tempo para o nosso corpo regenerar para a gente continuar treinando. O detalhe é que mesmo a gente seguindo uma divisão de treino adequada, a gente ainda assim vai acabar acumulando fadiga. E aí que entra a semana de deload. Normalmente, num período de 4 a 6 semanas, que a gente está treinando bem intensamente, a gente faz uma semana que a gente reduz o volume de treino e a intensidade para dar um tempo para o nosso corpo se regenerar dessa fadiga acumulada e poder continuar evoluindo no treino. Também é comum que logo antes da semana de deload, a gente sinta um pouco mais de dificuldade de continuar progredindo no treino. E depois da semana de deload também é bem comum que a gente volte a conseguir evoluir no treino. Normalmente quem se favorece mais para as semanas de deload são para os indivíduos que são mais bem treinados, intermediário e avançado, já que a gente precisa treinar muito mais pesado para continuar evoluindo. Outra abordagem com relação à semana de deload seria você fazer uma semana com a intensidade e o volume reduzido, de acordo com o seu desempenho no treino. O problema dessa abordagem, na minha opinião, é que você precisa ser uma pessoa que conhece muito bem o seu corpo para poder tirar uma semana de deload. Às vezes você vai se confundir por causa de um fator externo que influenciou o seu treino, como, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, ou então um estresse que está acumulado de algum outro fator que não tem a ver com o seu treino. O que vai fazer você tirar uma semana de deload num momento que você não precisava. Força e hipertrofia. Qual a diferença? Se você estiver treinando para hipertrofia, eu diria que as regras que eu passei até agora se aplicam perfeitamente para você. Agora, se você estiver treinando mais para força, eu recomendo que você tenha uma experiência já com treino para hipertrofia, porque o treino de força ele é um pouco mais intenso e você precisa ter certeza do que você está fazendo, porque pelo fato dele ser mais intenso, ele também tem um risco maior de causar lesão. Então, o primeiro ponto é saber o que você está fazendo, saber exatamente a forma correta de você fazer os exercícios, inclusive se você estiver colocando uma carga muito maior. A recomendação para treino de força seria você diminuir as repetições, fazer de 3 a 5 repetições, porque nesse range menor de repetições, você consegue um estímulo maior para ganho de força. Como os exercícios de força são mais intensos, eles exigem também um descanso muito maior. Então, entre as séries, você tende a descansar muito mais tempo do que num treino para hipertrofia, que você vai descansar em torno de 1 minuto. Já para treino de força, você vai descansar de 5 minutos para mais. Se o seu foco é ganho de força, eu recomendo bastante que você foque principalmente no supino, no agachamento e no levantamento terra. E os outros exercícios seriam mais auxiliares. O próximo ponto que você precisa levar em consideração no seu treino é o tempo de descanso. O tempo de descanso ele é muito menos importante do que as outras coisas que eu falei, mas é bom você levar o tempo de descanso de forma consistente. Então, se você descansa normalmente 1 minuto, você
quer descansar sempre 1 minuto. Porque na próxima vez que você for treinar, se você descansar mais tempo, você vai provavelmente conseguir fazer mais repetições. E você não vai ter muito essa noção de comparação do último treino. Eu recomendo que você descanse pelo menos 1 minuto. Porque se você descansar muito menos do que isso vai impactar muito no seu desempenho durante o treino. O próximo ponto do seu treino são os pontos fracos. Primeiro, você precisa saber o que é um ponto fraco. É muito difícil de você dizer o que é um ponto fraco se você não tem um histórico de treino, se você não treina já há um bom tempo. E também se você tiver um percentual de gordura muito alto, porque é difícil de você identificar um ponto fraco. Você precisa conseguir ver os detalhes e as divisões musculares para você conseguir identificar o que cresce e o que não cresce. E se você não treina há um bom tempo, não tem como dizer se aquele grupo muscular ele cresce ou não cresce quando você treina. Você precisa ter um tempo de treino. Segundo, você tem que ter um percentual de gordura mais baixo para você conseguir ver os músculos, para você aí sim conseguir identificar um grupo muscular que é melhor que o outro ou não. Identificar um ponto fraco não é muito fácil, porque você precisa ter um olho um pouco clínico, poder ter uma noção de como é que é um músculo e como é que ele ficaria se ele fosse maior. Então, isso é uma questão de prática e de quem tem mais experiência. Mas muitas vezes ele pode acabar sendo bem chamativo. Às vezes você tem um trapézio muito chamativo, ou você tem uma panturrilha muito grande ou muito pequena. Isso pode acabar chamando um pouco de atenção. E se esse for seu caso, é bem óbvio que aquilo é um ponto fraco ou um ponto forte. Com relação ao seu treino, eu recomendo que os pontos fracos você aumente o volume de treino. Então assim, se você costuma treinar 10 séries por semana, você vai passar a treinar, 15 séries por semana aquele grupo muscular se ele for seu ponto fraco. E ver se isso te dá estímulo suficiente para ele crescer. Outro ponto importante é que você quer sempre começar o seu treino com um ponto fraco. Então, por exemplo, se o seu ponto fraco é peito, você começa por peito. Isso porque no início do treino a gente tende a ser mais forte e conseguir treinar melhor, já que a gente não está cansado dos outros exercícios que a gente fez antes. Com relação ao seu treino, eu recomendo que você treine os seus pontos fracos mais frequentemente do que os outros grupos musculares. Você pode também aumentar o volume de treino, então fazer mais séries do que os outros grupos musculares, justamente porque ele é um ponto fraco. Bom, esses foram os principais pontos que eu acho que você precisa saber do seu treino, para você conseguir ter um treino eficiente que vai te dar resultado e que vai conseguir fazer você conquistar qualquer shape que você quiser. Isso é praticamente 99%. Lógico, você conseguiria ser um pouquinho mais eficiente, só que eu acho que a diferença seria tão pequena que acaba não compensando. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.